escolas, que é igual para a maioria das escolas. Tá? Então, essa é uma característica que, para mim, ela é comum. Então, é comum a... Então, vamos entender um pouquinho, né? Lá no nosso começo, quando a gente falou sobre núcleo, né? Então, o que, que o núcleo tem de bom? O núcleo, ele organiza todas as atividades celulares e no processo de transcrição e tradução, ele é o fundamento básico para a produção de proteínas, organização de material genético, produção de novas estruturas dentro da célula. Só que não basta só a célula produzir a proteína. A célula, ela precisa, o organismo unicelular ou pluricelular, ele precisa replicar, que é uma característica básica de ser vivo. Então, ele precisa do processo de replicação, o processo que a gente chama de tradução e transcrição. Mas ele precisa dobrar. Então, quando a célula está ficando velha, vamos entender dessa forma, ela pode encontrar dois meios, e aí entra a expressão de um filme que eu gosto muito, que ele diz: a célula tem duas escolhas. Se o ambiente permite a ela essa condição, ela se multiplica. Então, se o ambiente favorece o processo, ela se multiplica, que é o processo de divisão celular. Ou se ela não decide, se o ambiente não favorece, ela permanece na eternidade, que a gente fala, que aí a célula ela perpetua os seus cromossomos de outra forma. Então, o processo de divisão celular, ele tem por função duas bases: a manutenção do organismo, tá? A perpetuação da espécie, e também o processo reprodutivo. Por quê? Nós temos dois processos. Um em que eu mantenho o meu número de cromossomos constante, que é o processo de mitose, e o outro que é aquele que eu reduzo o meu número de cromossomos à metade, que é o processo chamado de meiose. Né? Meiose divide no meio, tá? Então, essa é uma característica bastante importante desse processo. A gente fala mitose quando está relacionado a organismos que são pluricelulares. Porém, o processo de mitose, ele ocorre em organismos unicelulares. Então, por exemplo, bactérias fazem fissão binária, né, ou cisciparidade, uma se divide em duas. E ok, tá? Então, elas têm essa prerrogativa, essa característica. Então, esses organismos unicelulares, a gente dá nome ao tipo de mitose: bipartição, cisciparidade, fissão binária, isso para organismos unicelulares. Já para organismos pluricelulares que não geram tecidos, como nós temos tecido, como, por exemplo, poríferos, o processo multiplicativo ele é chamado de brotamento ou gemulação, que é você fazer mitoses sucessivas, né, divisões sucessivas, para a produção de um novo indivíduo, tá? E existem algumas características que são de reprodução que são um pouquinho diferentes, como é o caso, por exemplo, da partenogênese, né? A metagênese, que são tipos característicos de ciclos celulares, tá? Mas, basicamente, a mitose ela tem uma grande importância para os pluricelulares, como o Pro falou para vocês, tá? Que é o quê? O desenvolvimento de embriões, da reprodução e né, crescimento dos bebezinhos, como vocês, crianças, crescimento do organismo, tá? Devido ao aumento do número de células e o seu volume, renovação celular, como eu falei para vocês, as células envelhecem, tá? E esse ciclo ele tem que ser renovado, e processos de regeneração. Renovação é diferente de regeneração. Células que foram lesadas ou células mortas ou injúrias que determinado organismo pluricelular sofreu, como um corte, por exemplo, são datados dos processos de multiplicação, ok? Então, essa é uma característica bastante importante. O ciclo celular, o processo de mitose, ele é dividido em duas etapas. A primeira é a mais importante, é chamada de intérfase. Interfase. O que significa intérfase ou interfase? É o período entre as divisões celulares. É o período de maior atividade da célula.
é o período em que a célula vai dobrar o seu número de cromossomos para poder se dividir. Então, esse é um mecanismo extremamente importante para a estrutura celular. E essa fase de intérfase é a fase onde você tem maior síntese proteica. Por quê? Você está duplicando o seu material genético. Então, por exemplo, vocês, indivíduos, assim como eu, mamíferos pensantes, nós temos 46 cromossomos. Só que na divisão celular, uma célula mãe, tá? Em intérfase, ela vai dobrar o número de cromossomos. Portanto, se ela vai dobrar o número de cromossomos, quantos cromossomos eu vou ter ao final da intérfase? Lembrando que no início você tem 46. Se você dobra a quantidade de cromossomos, com quantos cromossomos você fica ao final da intérfase? Quem pelo menos tem o dom de responder e não dormir? Eu adoro esse silêncio. Ele é aterrador. Sinto-me num monólogo. Da próxima vez eu vou pedir câmeras abertas. Aí vai ficar mais fácil. O indivíduo, então, quando ele começa a sua divisão celular, ele dobra essa quantidade. Essa quantidade sai de 46 e vai para 92, que é uma característica bastante importante, tá? E aí, o que acontece? Ela é dividida em etapas, tá? A fase da intérfase, ela é dividida em etapas. São 3 etapas, G1, S e G2. A etapa G1, nessa fase, a célula cresce e são produzidas proteínas que vão atuar na divisão celular. A fase S é a fase mais importante, que é a fase de síntese. Então, ela vai duplicar o DNA. É a fase de síntese proteica intensa, tá? É a fase onde eu tenho maior atividade metabólica dentro da minha célula. E a fase G2 refere-se à preparação da célula para o processo de divisão celular. Só para vocês terem uma ideia, em média, o processo de intérfase, que é esse processo multiplicativo de cromossomos, ele é um processo que ele demora horas, 30 horas, 28 horas, porque dividir mesmo a célula em duas no processo de mitose, ela é super baixa. Ela é um processo super simples. Demora cerca de 30 minutos para a divisão celular propriamente dita. Então, essa é uma característica bastante importante desse processo, tá? Então, a fase G1 é a fase de preparo, tá? De proteínas que vão atuar na divisão, como produção de centrômeros, fibras do fuso e etc. Cada uma delas depois eu vou desmembrar para vocês. A fase S de replicação dos cromossomos, que é a duplicação do cromossomo. E a fase G2, mais importante, é aquela da preparação, tá? De verificação para ver se está tudo certo na divisão, se você não tem nenhuma anomalia cromossômica, ou seja, se não tem nenhum problema nos cromossomos, tá? Então essa fase ela é extremamente importante. E aí vem a divisão propriamente dita. Então, na primeira etapa, chamada de prófase ou profase, né, que a gente fala, os cromossomos eles irão se condensar, então eles estão na forma de cromátides, eles vão se condensar e formar o chamado cromossomo. Lembrando que os cromossomos formados, eles têm uma estrutura que a gente já viu, que são os centrômeros, tá? Então, nos centrômeros, você tem lá a formação, né, dos braços dos cromossomos, tá? Formando lá os cromossomos duplicados presos ao centrômero, né? E as cromátides que estão sendo formadas, ok? E aí entram em ação os centríolos, compostos por microtúbulos que vão começar a o quê? A formar as fibras que vão prender os cromossomos para a divisão celular. Feito isso, o que acontece? Os cromossomos, eles, através dessas fibras presas aos centríolos, né, e aos centrômeros dos cromossomos, eles vão se dirigir ao meio da célula num processo chamado migração, tá? Esse processo de migração é uma etapa chamada de metáfase, onde todos os cromossomos homólogos eles se alinham no meio da célula. Por último, você entra na fase da anáfase, que é a fase em que elas começam o movimento de separação.
tá? E por último, na telófase, tá? Que o cromossomo ele chega ao polo, tá? Ou seja, chega às pontas da célula, onde você tem lá o reagrupamento desses cromossomos e a reconstituição da membrana nuclear, que acontece na fase de intérfase, tá? Na fase de intérfase, a membrana desaparece, a membrana nuclear, nucleolo, todos eles são destituídos. Esse é um dos motivos que coloca, curiosamente, o processo de divisão celular parecido com o processo de divisão de procariotos, que é uma consequência extremamente importante, tá? Então, qual que é, né, a consequência da divisão celular? Uma célula ela vai produzir duas células novas, tá? Lembrando que o cromossomo, o DNA, ele é semiconservativo, ou seja, na divisão, uma célula fica com parte da fita materna, né, da célula-mãe, e a outra com a outra parte, tá? Que a gente chama de ciclo semiconservativo, ok? Cada célula produzida é formada por metade do citoplasma e organelas da célula-mãe, ok? Então, ela é extremamente importante na renovação das estruturas, tá? Das estruturas dos organismos. A mitose, ela é fundamental nesse processo. Ela é fundamental nesse processo. Agora, tem uma questão. Podem acontecer variações na quantidade de material genético na mitose. Esse processo ele pode ser relacionado ao DNA propriamente dito ou à quantidade de cromossomos por célula. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem lá um organismo que tem 4 cromossomos, tá? Então, ele tem 2 pares, ele terá 4 cromossomos e as 2 células filhas terão 4 cromossomos. Isso numa divisão normal. Mas pode acontecer na formação da placa metafásica, ou seja, na metáfase, o que isso acarreta? Isso acaba acarretando numa divisão errada. E aí vai 5 cromossomos para um lado e ficam 3 no outro. Isso é chamado de aneuploidia, ou aberração cromossômica numérica, onde você tem perda da parte dos cromossomos, né? Uma divisão errada que pode ir um cromossomo para um lado, um cromossomo a mais para um lado, causando aí o que a gente chama de anomalia, tá? Então, essa é uma questão extremamente importante. Então, pensando no aspecto gráfico, porque sempre cai um pouco de gráfico, a tabela que vocês estão vendo, que eu vou depois disponibilizar na aula, aula gravada para vocês, ela mostra uma duplicação na quantidade de cromossomos, sai de, por exemplo, desse indivíduo exemplo 4 cromossomos vai para 8, ocorre o processo de divisão celular e até a etapa final, né, no momento em que ocorre a divisão de uma para 2 células, o número de cromossomos se mantém em 8 e depois cai para 4, formando 2 células com 4 cromossomos ou 2 pares, tá? Todos nós temos isso, tá? Nossas células, todas as nossas células, com exceção das células sexuais, todas elas têm por função a duplicação e manutenção das características do indivíduo, tá? Em organismos unicelulares você muda o nome, você fala em cisparidade, fissão binária, bipartição, gemulação, brotamento. São tipos de reprodução assexuada. Mas a reprodução assexuada, ela não deixa de ser um tipo de mitose, tá? Só que você muda o nome porque você sai de um organismo que é pluricelular, como nós, para um organismo que é unicelular, ok? Beleza? Então essa é a primeira parte da mitose. E aí na próxima aula eu passo para vocês a fase de meiose,